Olá, meu amigo, que bom que você novamente abriu esse vídeo para assistir uma mensagem especial. Nós vemos que estamos numa série de estudos da Palavra de Deus, analisando a vida de um povo, o povo de Deus que caminhava pelo deserto, que era tentado por Satanás, cedia as tentações, eram buscando os seus desejos que eles estavam caminhando. E hoje nós chegamos ao final de uma série de vários estudos que fizemos da Palavra de Deus. E o nosso tema central é o drama no deserto. O que ocorre ali, o que faz os filhos de Deus tomarem decisões equivocadas, por que eles decidem o que decidem. E você deve estar pensando e vendo tudo isso e pensando assim, talvez, mas como eles eram, como faltava inteligência para eles, para não dizer outra palavra, como que eles eram duros de coração, como que eles pensavam de maneira diferente. Só que nós somos iguais aos filhos de Deus. E nós vamos analisar hoje mais uma história impressionante da Bíblia. Veja o que diz a Bíblia, eu quero ler o verso para você. No livro de Números, o capítulo 21, do versículo 4 até o versículo 8. Diz assim, ó: Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar, viverá. Ou seja, novamente nós vemos os filhos rebeldes, o povo de Deus rebelde, insatisfeito com a situação. Eles queriam voltar para o Egito, lá eles podiam comer carne, lá eles podiam se alimentar do jeito que eles quisessem. Mas eles falaram assim: nós temos aqui o maná, um pão de mel ruim, já estamos enjoados já com esse pão de mel. E reclamavam, e reclamavam, e reclamavam. Foi tanta reclamação que a gente vê na história que Moisés ele perdeu a paciência. Ele chegou a afrontar ao próprio Deus, batendo na rocha, quando Deus falou para ele tocar, para ele falar para a rocha. E ele bateu na rocha. Isso custou para Moisés e Arão a entrada na terra prometida. Ou seja, os filhos estavam rebeldes. Eu quero que você entenda hoje que a história de Israel é a mesma história nossa, porque representa a mesma caminhada que nós temos rumo ao céu. E muitas vezes, neste deserto da vida, que é o nosso mundo, nós tomamos decisões equivocadas. Olhamos para as coisas que estão à nossa volta e ficamos impacientes, insatisfeitos e intolerantes com as coisas que ocorrem na nossa vida, porque nós queremos mais, queremos ser diferentes, queremos mais do que aquilo que nós recebemos. Às vezes, para as nossas necessidades, temos o suficiente, mas nós queremos mais, somos insatisfeitos, reclamamos. E como os juízos de Deus naquele tempo eram imediatos, ele envia então serpentes abrasadoras que começam a matar as pessoas. Não existe nada pior na vida do que perder a própria vida. A morte é o que existe de mais ruim na vida de uma pessoa. O clímax da desgraça acontece quando uma pessoa morre. É ou não é assim? E eles estavam perdendo a vida. Só que nós vemos que Deus ele cria um plano novamente. Um plano de misericórdia. Ele diz assim: Faz, Moisés, uma serpente, coloca ela numa haste, ou seja, em um poste, para que todos vejam. E quando eles forem mordidos pela serpente, eles irão olhar para essa serpente de bronze e irão viver. O que representava a serpente? Essa serpente feita de bronze representava a Jesus, que um dia seria colocado numa haste e estaria à vista de todas as pessoas, lhes dando vida. Ou seja, Deus, apesar de nós errarmos, apesar de nossos erros terem consequências de morte, Ele sempre nos oferece a vida. Deus ele te oferece vida hoje, apenas se você olhar para Ele.
Na minha vida, eu já tive muitos momentos em que eu escolhi a morte. Escolhi andar longe dos caminhos de Deus. Dos meus 12 a 16 anos, eu passei um período muito difícil. Nos 12 anos eu perdi o meu pai e aos 14 eu perdi a minha mãe. E neste período eu comecei a usar drogas pesadas. E a cocaína era a droga que eu mais utilizava. E todos os dias eu usava a cocaína. Deliberadamente buscava o meu desejo, buscava a satisfação própria, buscava me agradar a mim mesmo, buscava ter os meus desejos e as minhas vontades supridas. Não estava nem aí para aquilo que Deus pensava de mim, aquilo que Ele desejava da minha vida, não estava nem preocupado com isso. Só que depois de um tempo eu entendi que se eu não olhasse para Cristo, eu deixaria de viver. Hoje eu quero dizer uma coisa para você que está vendo esse vídeo. Se você não olha para Cristo, você deixa de viver. Jesus, Ele quer te dar vida no meio deste deserto, onde não existe nada de vida. E o deserto é este mundo. O nosso mundo não tem nada de bom para nos oferecer. A solução para este mundo está fora deste mundo. E a solução é Cristo Jesus na sua vida e na minha vida. Jesus, Ele quer entrar hoje na sua vida mais uma vez. Ele quer fazer morada ali no seu coração, na sua mente. Ele quer entrar em você e quer fazer uma transformação completa na sua estrutura mental e física. Amigo adolescente e jovem, amigo adulto e criança, amigo de mais idade, ancião, que já está prestes a perder a vida, que está nos últimos dias da vida talvez. Talvez se você que está assistindo este vídeo está passando por um momento de doença, talvez você esteja passando por um momento difícil, de preocupações extremas na sua vida, de coisas que você não consegue lidar com elas. Assim, quando eu estava envolvido com drogas um dia, este é o grande drama da humanidade, lidar com coisas que não consegue lidar. É o drama que nós vivemos no deserto da nossa vida diariamente. Mas no meio disso tudo, nós temos alguém para recorrer, nós temos alguém para olhar. E esse alguém é Jesus. E Ele olha por você hoje, porque Ele te ama e Ele te oferece vida. Por isso, meu amigo, olhe para Cristo neste momento e Ele te dará vida em abundância. É o desejo do seu coração? Eu espero que seja e que assim se cumpra na sua vida. Deus te dá vida hoje e é isso que Ele te oferece. Aceite essa mensagem e seja feliz em nome de Jesus.